Olá, meus amores. E a Nina aqui do canal Delícias da Nina. Hoje eu vou gravar um pãozinho, fazer aqueles pãozinhos especiais e vou rechear ele com Nutella. Bora lá para o primeiro passo da nossa receita. Vou passar os ingredientes para vocês. Aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho um pouco mais de uma colher de sopa de fermento para pão seco. Aqui eu tenho meia colher de sobremesa de sal, 3 colheres de açúcar, 2 colheres de margarina bem generosa ou manteiga, uma xícara de leite, uma xícara de água. Tá? E essa água e esse leite tá morno. Bora lá. Fermento na vasilha e o leite. Já vou começar a mexer aqui para dissolver esse fermento. Colocar mais um pouquinho da água. Tá tudo em temperatura morna. Assim, tipo de mamadeira de bebê, sabe? Depois eu coloco o resto. Vou colocar aqui o açúcar, as 3 colheres de açúcar. Vou colocar as 2 colheres de margarina. Porque ela vai derretendo aqui, né? No calorzinho aqui do leite e da água. Vou colocar o restante da água. Eu vou deixar essa massa descansar. Depois que eu mexer bem, deixar ela descansar uns 30 minutinhos. Para depois vir modelar o pão, né? Vou colocar um pouquinho de corante. Esse corante, ele é opcional, certo? Se você não tiver, não precisa. Eu só vou colocar porque eu quero o meu pão amarelinho. Por isso que eu tô colocando, certo? Mexer bastante para dissolver. Vou entrando com a farinha aos pouquinhos, ó. Eu quero esse pão amarelinho, gente. Aqui perto da minha casa tem uma padaria que vende um pão. E eu, toda vez que eu vou pegar pão lá, quando eu vejo ele, a cozinha dele, eu sinto vontade de comprar. Ele é um pão único, um pão assim grande, que aqui na minha cidade chama de pão Recife. Vou colocar mais farinha, ó. Colocar mais a metade dessa farinha. Vou mexer bem e vou deixar ela descansando aqui na vasilha. E vou deixar ela muito dura não, porque o fermento trabalha bem, né? Vou entrar com o restante da farinha, gente. Aí eu vou tirar a colher. Já vou começar a amassar com a mão. Que eu amasso melhor a massa. E sinto ela, né? Bora lá. Deixa eu tirar aqui essa farinha dessa colher. Eu vou dar uma amassada aqui nessa massa. E daqui a pouco eu mostro a vocês como ficou. Olha aqui. Deixei a nossa massa mole. Na hora de eu sovar, eu coloco mais uma farinhazinha, tá bom? Ó, vou deixar ela crescer, descansar. E depois trago pra gente trabalhar o pão, ok? Olha aqui como a nossa massa cresceu, gente. Ó. Vendo aí? Agora eu vou jogar uma farinhazinha na mesa.
Pra gente começar a trabalhar a nossa massa. Daqui a pouco modelar nossos pãezinhos, tá bom? Olha, gente, que massa linda. Eu tenho aqui uma Nutella caseira que eu fiz. Quem me segue viu que eu fiz um vidro grande de Nutella caseira, né? Com 2 ingredientes. E eu já recheei bolo com ela esses dias. E hoje eu disse, vou fazer um pão. E vou rechear ele com a Nutella. Por isso que eu vou rechear ele agora. Deixa eu jogar uma farinhazinha aqui para eu tirar essa massa. Eu acho lindo a massa de pão amarelinha. Chega a tá fofinha a massa. Eu quis deixar ela molinha porque ela molinha, eu acho que o fermento ele desenvolve mais rápido e não demora muito. E farinha para pão, isso vai de farinha para farinha, né? Eu vou dar uma sovada aqui e já mostro a vocês o ponto da massa, tá bom? Olha aqui, o ponto da massa é esse, tá vendo? Lavei minhas mãos, ela tá meio pegajosa, mas eu não posso botar mais farinha não, senão ela vai ficar muito pesada, ó. Tá vendo? Ó, ó. Massa linda, fofinha. Agora, eu vou modelar os pãezinhos, vou colocar uma farinhazinha aqui, tá bom? Pra gente conseguir modelar os pãezinhos, que essa massa, ela tem que ficar uma massa leve. Aí eu tenho aqui, ó, 2 formas, que eu untei com um pouquinho de óleo. Aí eu tenho a Nutella aqui, né, caseira. Eu coloquei aqui, ó, em uma manga de confeitar, pra me ajudar. E vou fazer as bolinhas, tá bom? Eu vou fazer 3 bolinhas. E depois eu mostro a vocês todo o processo feito, tá bom? Ó. Se você vai fazer para vender, você tem que ter uma média, né? Aqui eu vou fazer para o consumo mesmo. Vou fazer assim, ó. Vou abrir ela, ó. Ainda tá meia molinha, que eu não quero essa massa pesada. Ó, tá aqui na palma da minha mão. Agora, aqui eu venho com a Nutella, ó. Tá vendo? Ó. Recheei. Aqui eu vou passar pra cá, ó. Vou fechar todinha. Pãozinho, ó. Fechei. Olha. Vou colocar aqui, tá vendo? Vou fazer mais um. Pra vocês verem. Não se preocupe se a massa estiver pegando um pouquinho. Porque ela tem que estar leve, a massa. Venho aqui, ó, na manga de confeitar. Trago a Nutella, ó. Aí eu venho, ó, de um lado para o outro, juntar a massa, ó. Tá vendo? Tem que fechar bem direitinho. Para na hora que for pro forno, não vazar. Você fechou tudinho direitinho, você vira o lado para baixo, ó. Ajeita na mão assim, ó, o pãozinho, tá vendo? Ó, dá espaço porque ele vai crescer. Fazer mais um. Esse aqui eu acho que vai ficar um pouquinho maior do que os outros. Tá vendo? Venho aqui, ó, com a manga de confeitar e a Nutelinha, né, da Nina. Tá grossa. Vou para recheio de bolo, né? Aí eu venho desse lado para esse, fecho, ó. Fecho todinha, para não vazar quando tiver no forno, né? Jogo para baixo, ajeito, ó. Deu uma ajeitadinha assim na mão, para ficar redondinho, ó. E ficou, tá vendo? Ó. Vou dar espaço, porque vai crescer. Já fiz 3.
Vou trabalhar o resto da massa, depois mostro a vocês como tá bom? Olha aqui. Enrolei as bolinhas recheadas com a Nutella. Eu ia colocar em duas pequenininhas, depois eu vi que não ia dar. Aí eu já tinha feito essa. Aí eu passei para essa forma grande. Aqui eu tenho gema e azeite. Gema de ovo e azeite. Vou pincelar. Ficar com aquela cor linda. Ó, tá vendo? Vou pincelar eles todinho. Meu forno já tá ligado a 180. Vou levar para assar. Quando eles estiverem assadinho, aí eu trago pra gente ver. A gente parte um, tá bom? Olha aqui. Deixa eu pegar o pano aqui, que tá muito quente. Olha aí, gente, ó. Pincelei, né? Coloquei no forno e ele já assou. E eu vou cortar um aqui pra gente ver como ficou no meio. Olha isso. Gente, tá tão fofinho, tão fofinho, tão fofinho que vocês não imaginam a fofura que tá esse pão. Ó. Chega a tá saindo fumaça. Aqui eu tirei esse daqui. Tirei outro redondinho aqui, ó. Esse aqui ficou menorzinho, tá vendo? Os daqui, ó. Tá fofo, fofo, fofo. E a Nutella dentro da minha boca chega a tá salivando. Agora aqui eu coloquei um café sem açúcar, por causa da Nutella. Vou comer um pãozinho desse agora. Deixar ele esfriar um pouquinho, né? Um cafezinho desse. E aí, gostou da receita? Quem fez Nutella, quem seguiu minha receita, tem Nutella para rechear seu pão, né? Olha, olha, ó. Ó como tá fofinho, ó. Tá se desmanchando na minha mão. Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva e até a próxima receita, meus amores.